A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 2, de 5 a 9. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Hoje o assunto é sobre o destino do homem. Nós estamos estudando nesses 2 capítulos de Hebreus, ao iniciarmos o estudo, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E agora nós chegamos num texto que é introduzido nós, os homens, e onde nós nos colocamos diante da posição de Deus e da posição dos anjos. O livro de Hebreus, Cristo está presente em todas as páginas do livro. Tudo foi escrito para a glória do Senhor. E o livro de Hebreus destaca a glória do Senhor, destaca a glória de Jesus. E é interessante nós, ao estudarmos a palavra de Deus, observarmos como o Velho Testamento, todo ele aponta para Jesus Cristo. Podemos dizer que o Velho Testamento é como se fosse o alfabeto anunciado. E o Novo Testamento, as letras são colocadas juntas. E Cristo então é manifestado na sua totalidade. Nós observamos que desde o Velho Testamento vêm as profecias e os cumprimentos de profecia. Vêm os tipos e os cumprimentos dos tipos. Vêm os símbolos e o cumprimento dos símbolos. Então tudo é, no Velho Testamento, como sombra daquilo que viria. E é isso que o livro de Hebreus destaca. O capítulo 1 mostra sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos na sua posição. E nós observamos que Cristo na sua posição, se eu fosse colocar num gráfico aqui, Jesus, ele desceu da posição de Deus, passou a esfera angelical e veio até nós. Então nós vemos especialmente aqui nesse texto como que ele se tornou por um pouco menor do que anjos. O que isto significa? Nós vamos ver no estudo que tem 2 aspectos importantes. Primeiro, um pouco relaciona-se a um tempo, um pouco de tempo, porque foi justamente durante o pouco de tempo que Cristo esteve aqui na terra que ele se tornou homem. E ao se tornar homem, ele desceu até abaixo da posição de anjos. Então ele, por um pouco, se tornou menor do que anjos. Por um pouco ele se tornou menor do que anjos, não só no tempo, mas também, de certa forma, na sua constituição. Porque nós vemos que anjos e homens têm constituições diferentes. E Jesus, para nos salvar, ele teve que se tornar homem e homem que pôde morrer. Nós lembramos que anjos são o quê? Imortais. Anjos não podem morrer.
Então não são uma raça onde a adição genuína possa entrar nesta raça. E o ser humano é uma raça, e por isso que Cristo teve que se tornar homem, vir a este mundo para nos salvar. Durante a semana nós vamos estar falando bastante sobre a vinda de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a manifestação de Deus vindo ao mundo, Ele na posição de Deus, desceu, passou pela esfera angelical, até vir a nós para nos salvar. Fez isto por um pouco. Então estas verdades são contidas aqui no texto que vamos estudar. Acabamos de ver no começo do capítulo a primeira grande advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Isso nós mencionamos na última mensagem. Não tem jeito, quando você negligencia, não tem escapatória. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, qual foi anunciado inicialmente por Jesus, pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Depois dessa advertência, então, o assunto sobre angelologia e a relação de Cristo e anjos continua. Nos versos 5 a 9, o autor mostra que Deus não ainda sujeitou o mundo que há de vir a anjos, mas Ele sujeitou o mundo que há de vir para nós. E nós vamos estar observando o destino do homem. Vamos ver alguns aspectos deste destino do homem. 3 divisões bem simples para a nossa meditação nessa noite. Primeiro aspecto, o destino do homem revelado. Começando no verso 5, nós encontramos esta afirmação: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Veja que aqui está falando sobre o mundo que há de vir, é futuro. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Sabe por quê? É para nós. Nós estaremos reinando aqui na terra durante o mundo que há de vir, que é no milênio. Então por isso que diz, não foi a anjos que sujeitou. O mundo hoje sim é sujeito a anjos. Hoje nós estamos sujeitos a anjos. Sabiam disso? Nós estamos abaixo de anjos hoje. O fato é que o príncipe da potestade do ar é um anjo, Satanás. Ele está aí por toda parte. Os anjos maus estão aí, e os anjos bons também estão em luta, constante luta, uma constante batalha nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Anjos têm domínio no mundo hoje, tanto anjos bons como anjos maus. Mas no mundo por vir, eles não terão mais o domínio. No mundo por vir, nós estaremos sobre os anjos e ainda vamos julgar os anjos. Já pensou? Nós vamos julgar os anjos? Anjos maus, viu? Anjos bons não é prejuízo. Mas nós vamos ter parte neste julgamento também futuro dos anjos. O mundo por vir será governado pelos crentes. Para nós é prometido que seremos aqui na terra reis e sacerdotes. Muitas pessoas acham que o milênio é uma coisa só figurada, simbólica. Mas nós queremos que o milênio é milênio. Você lendo em Apocalipse capítulo 21, você vê repetidas vezes, durante 1000 anos. Quanto tempo que é 1000 anos? 1000 anos? Não leva muito encéfalo aqui, não tem muita necessidade de você pensar para entender que 1000 anos é 1000 anos. E serão 1000 anos literais que estaremos reinando aqui na terra. Acho que foi outro dia, uma visita nossa, estava perguntando sobre cada uma das... Foi a Daniela que perguntou, né? E eu pensei que estava escrito aqui pré-milenista, mas no boletim está escrito pré-tribulacionista. Mas é importante nós entendermos o sentido de pré-milenista e pré-tribulacionista. Pré-milenista significa que Cristo vem antes do milênio e acreditamos no milênio.
Tem 3 linhas em relação ao milênio, 3 linhas de pensamento escatológicos. Os amilenistas, que negam o milênio, os pré-milenistas, que somos nós, que acreditam que é o milênio e que Cristo vem antes do milênio, e os pós-milenistas, que acreditam que o mundo vai ficar melhor, e daí Jesus vai vir, pós-milênio. Mas nós não apenas acreditamos que ele vem antes do milênio, mas acreditamos que ele vem antes da tribulação. Por isso que aqui está pré-tribulacionista. Então é uma igreja fundamental, uma igreja conservadora. Quase que não usava essas duas palavras, são sinônimas. Daí pré-tribulacionista e missionária. Vimos novamente hoje à noite nossa missão missionária, né? E como nós temos que continuar dando ênfase nisso. Mas nós estaremos reinando aqui na terra durante os 1000 anos. Seremos reis e sacerdotes aqui nesse mundo. Esse mundo vai ser completamente mudado. Não haverá mais a ferocidade nos animais. Eu lembro uma aluna nossa, a Marta, pastora, ela gaguejava um pouquinho. É verdade que no milênio o boi vai pastar com a vaca? Boi pastar com a vaca hoje, né? Não tem diferença nenhuma. Mas o que vai acontecer? O leão vai pastar com a vaca. O leopardo vai estar lá junto com a ovelha. Não vai ter mais a ferocidade nos animais. Não vai ter mais nenhuma maldição sobre a terra. Não vai ter mais espinhos, abrolhos, tiririca. Todas essas maldições, agora escutei um amém. Todas as maldições que vieram com a queda. Milênio vai ser o tempo de reino perfeito de Cristo aqui sobre a terra. O mundo hoje está longe de ser perfeito. O mundo hoje é governado por anjos e não é bem governado porque os anjos maus têm uma parte tão grande nesse governo. Satanás é o príncipe desse mundo. Mas o mundo por vir será governado por nós e Jesus será rei e será entronizado, será sentado no trono de Davi. Literalmente estará reinando de Jerusalém. Amém, né? Então nós olhamos Jerusalém hoje e vemos aquela nação de Israel, mas um dia aquela nação vai ser exaltada para ser cabeça de todas as nações. E Jesus vai ser rei de Jerusalém, de Israel. Isso vai ser durante o milênio. Então haverá sim o milênio. Mas nós notamos ainda no versículo 6 que diz: antes alguém em certo lugar. E sabe quem é esse alguém em certo lugar? Davi. O autor de Hebreus cita o Salmo de número 8. Abre lá rapidamente. Veja a citação do Salmo 8 e deixa eu explicar, mesmo que tome um pouquinho mais de tempo, como que esse Salmo fala sobre o homem e o domínio do homem sobre toda a criação. Mas daí tem uma profecia sobre Jesus Cristo. O Salmo de número 8. É tão bonito esse Salmo. Salmo 19 é o Salmo escrito sobre a grandeza de Deus durante o dia. Os céus proclamam a glória do Senhor. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite não a linguagem, nem a palavra, e assim vai. O lindo Salmo 19. O Salmo 8, parece que Davi escreveu à noite. E ele então vai falar sobre a grandeza da criação também. E diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois dispuseste dos céus, aqui começa a falar da grandeza de Deus, a sua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. E agora vem, olha o céu. Vocês já saíram à noite numa linda? Podem fazer isso lá na Harmonia, viu? Se forem lá, vocês vão ver muitas estrelas lá. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes. Depois de contemplar, de falar sobre a grandeza, ele diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites.
Veja que essas são as mesmas palavras aqui de Hebreus 2. Alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. E continua lá no Salmo 8: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Talvez você vai dizer: mas aqui está dizendo Deus, lá está dizendo anjos. É porque aqui em Hebreus está interpretando a palavra Deus. Na verdade, na nossa versão coloca Deus em letra maiúscula, não devia. Porque a palavra Elohim é geral, é a palavra usada para anjos, interpretada corretamente na Septuaginta e depois passada para a nossa versão. Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, de glória e honra o coroaste. Colocaste sobre toda a criação. E depois, se você continuar lendo o Salmo 8, você vê que o homem tem domínio sobre toda a criação. Ovelhas, bois, os animais, tudo ele deu ao homem, para o homem ter domínio sobre toda a criação. Mas veja, voltando para Hebreus, ao citar isto, ele diz: que é o homem que dele te lembres, citando Salmo 8, e filho do homem que o visites. Esse filho do homem, alguns já interpretam como sendo Jesus Cristo, mas ainda não é Jesus Cristo aqui. Filho do homem é simplesmente uma expressão usada para o homem, mesma expressão usada em Ezequiel, quando fala filho do homem, filho do homem, filho do homem. Está usando essa expressão em relação aos homens. Que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites. E veja, a importância que temos é mostrada aqui. Porque Deus aí enviou o seu Filho para vir buscar e nos salvar. Ele teve que se tornar homem, teve que vir visitar a terra através de Jesus para nos salvar. E continua verso 7. Fizeste por um pouco menor do que anjos, e de glória e honra o coroaste. Aqui nós vemos a superioridade dos anjos sobre os homens e vemos que ela é temporária. A superioridade dos homens era estabelecida no começo na criação como já superior aos anjos. Mas por causa da queda, os homens se tornaram abaixo de anjos. Estão lembrando daquele exemplo que eu dei no começo? Talvez eu devia ter colocado isso no gráfico. Deus, vamos ver se vocês estão comigo. Luiz, você está comigo? Deus, depois vem anjos, depois vem homens. Como foi que Jesus fez? Da posição de Deus, ele se tornou menor do que anjos ao se tornar homens. Mas os homens depois vão se tornar como Deus, no sentido que vão estar acima dos anjos. Mas agora, por pouco tempo, são menores. Mas então veja que verso 7 vai explicar: fizeste isto por um pouco menor do que anjos, de glória e honra o coroaste. Nessa primeira citação, o por um pouco está se referindo ao homem. Na segunda citação, no verso 9, nós vamos ver que se refere a Jesus, já fazendo uma aplicação do Salmo 8, mostrando que não se referia apenas ao homem, mas aí a Cristo. Mas vamos olhar, em segundo lugar, o segundo aspecto, o destino do homem limitado. O destino do homem é limitado, e eu já li o verso 6, porque é por pouco tempo. Mas agora eu preciso voltar com vocês lá em Gênesis e ver o que aconteceu com o homem. Por que ele ficou limitado? Por causa da queda. O homem que era para ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais, o homem então passa a ter os efeitos da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15 é a primeira promessa do Salvador. Eu não coloquei a passagem ali, mas eu preciso mostrar para vocês essa passagem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Creio que eu já expliquei esse verso à igreja. Essa é a primeira promessa do Salvador.
este lhe ferirá a cabeça, vai ferir a cabeça da serpente. Jesus sendo ferido no calcanhar, na sua morte na cruz. E aí vem as maldições. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. E em meio a dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendesses à voz da tua mulher, e comesses da árvore que eu ordenara não comesses, olha que é a maldição: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O destino do homem foi limitado por causa da queda. O homem se tornou menor do que anjos por causa da queda. Originalmente, ele foi estabelecido maior do que anjos. Mas devido à queda, ele se tornou menor do que anjos e foi feito em tempo e em constituição menor. Na introdução eu expliquei isso, deixa eu ver se vocês entenderam. Tempo, porque foi um período breve de tempo, e constituição, porque foi mudado, agora o homem se tornou mortal. Quando o homem foi criado originalmente, ele era imortal. E foi dito para ele: no momento que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Certamente morrerás. E naquele momento eles morreram. Na verdade, experimentaram a partir daquele momento 3 tipos de morte. A morte física, porque dali em diante eles estavam condenados à morte física. A morte espiritual, que é a separação de Deus. E aí, se eles não viessem a crer, a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, no lago de fogo. Então veja que o destino do homem foi limitado por causa do pecado. Foi limitado em tempo e foi limitado em constituição. No tempo atual, nós somos menores do que antes. No tempo atual, nós também temos uma constituição menor do que antes. Mas quando nós recebermos um novo corpo, quando o nosso corpo for ressuscitado, nós seremos imortais. E nós daí seremos superiores a anjos. Amém? Seremos superiores a anjos. Que bênção, né? E vamos governar nesse mundo que não será mais esse mundo caído. Por isso que temos o verso 9. E o verso 9 eu vou ser bem breve, porque domingo que vem vou dar ele em detalhe. Verso 9, vou dar só uma pequena sinopse agora. Esse verso é muito importante. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco. Agora notem em suas Bíblias. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco. O que tem aí, entre vírgulas? O que está explicando esse por um pouco? Jesus. Agora sim, aplicando a pessoa de Jesus Cristo. Pode ir para o terceiro. O destino do homem é recuperado no verso 9, porque diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos, Jesus, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Aqui temos o destino do homem recuperado. O domínio do homem foi perdido com a queda, mas o domínio do homem será recuperado. Anselmo deve ter ensinado lá em Daniel 7,18, fala sobre os santos vão possuir o reino do Senhor para todos sempre. Amém. Em Lucas 20, 34 a 36, fala sobre lá no céu não havendo casamento, que seremos iguais aos anjos. Mas aí diz também que nós seremos imortais. No reino e no estado eterno, nós seremos imortais. Para sempre. Vai ser maravilhoso. E aqui está falando sobre Jesus também. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que anjos. Lembra, Jesus da esfera de Deus, da posição de Deus, desceu, passou a esfera angelical e se tornou homem por um pouco.
justamente para nos salvar. E aí diz, ele experimentou a morte por todos os homens. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E aí a gente lembra de Isaías 53, né? Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Cristo recebeu sobre si o pecado de nós todos. Ele se tornou homem para nos salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi necessário ele se tornar homem para experimentar a morte por nós, para nos salvar. Amém? Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, sendo feito menor do que anjos, Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e honra. Aí, novamente, nós lembramos do Gnóstico. Cristo desceu, se tornou humilhante, humilhou, se tornou igual a servo, se tornou igual ao homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas aí temos a exaltação de Cristo. Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo foi exaltado, Ele está lá à direita de Deus Pai. Mas nós também seremos exaltados. Nós também estaremos aqui neste mundo reinando juntamente com Cristo. Apocalipse 5, versos 9 em diante, não precisa olhar, mas lá tem uma grande multidão louvando ao Senhor. Todos os que o Senhor comprou com o seu sangue, que procede de toda tribo, povo, língua e nação. A terra vai ser redimida, nós seremos redimidos, os animais serão mudados, não terá mais a ferocidade nos animais, a terra não terá mais espinhos, abrolhos e a maldição sobre a terra. O mundo será mudado. Realmente, aí sim, o destino do homem será recuperado. Quero finalizar com uma simples história verdadeira que aconteceu com o Billy Graham. Billy Graham, grande evangelista, fez alguma coisa que eu também faço. Gostaria que um dia acontecesse algo semelhante com ele, comigo, mas até hoje não. Mas disse que ele estava numa velocidade um pouco mais rápida, andando uns 10 milhas, 10 milhas, né, além. Lá as multas não são tão altas, mas por cada milha era $1, então era só $10 que dava a pagar. Mas o problema lá nos Estados Unidos, quando você é multado, você tem que ir para a cidade e imediatamente pagar a sua multa diante de uma corte. Uma corte simples, mas lá diante daquela corte você tem que ir lá e pagar a multa. E ele foi. O policial parou, né? Ele falou, então vou lá, eu estou errado, vou lá pagar a multa. E ele pagou. Na hora que ele pagou, o juiz olhou para ele e falou, não paga não. Por quê? Não, eu vou pagar por você. E o juiz então pegou e pagou a multa para Billy Graham. A multa foi paga, o certo é pagar a multa que ele estava devendo. Mas ainda ele teve o benefício que o juiz ficou tão feliz de ter o privilégio de ter multado o Billy Graham. Ele falou, eu quero levá-lo para jantar num restaurante aqui na cidade. O policial podia fazer isso comigo uma hora, né? Eu tenho que ficar famoso que nem Billy Graham, mas o fato é que Deus realmente tem grandes coisas para nós. E aqui na terra, olha, é pouca coisa. Você pode ter momentos alegres aqui na terra, mas nada compara o que vem por vir. Amém? Nós sabemos que na glória nós vamos experimentar a presença do Senhor para sempre. E nós vamos ter a presença dos irmãos conosco para sempre. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Você está preparado para ir para o céu? Se você morreu hoje, você está preparado?
Cada um aqui precisa examinar. Hoje nós cantamos a música Sonda-me, ó Deus. Cada um precisa ter certeza da sua salvação. Se você ainda não tem certeza, faça uma oração a Deus dizendo: Senhor Deus, eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Quero viver para Jesus. Se você, na sinceridade do seu coração, fez essa oração, você é salvo. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Se alguém orou dessa forma comigo, fale conosco depois do culto hoje. Nós queremos orar e agradecer a Deus.